Bom dia, gente, tudo bem? Bom, nós encerramos com a última aula essa primeira parte do direito tributário, em que a gente aprendeu basicamente como é que se forma a estrutura do fato gerador, quais são as espécies tributárias, as características de cada uma dessas espécies. Agora a gente entra no segundo ponto do direito tributário, e nele iremos até o final do semestre, que é o estudo dos princípios tributários, chamado de princípios constitucionais tributários. A bem da verdade, na Constituição, esse capítulo não é denominado de princípios constitucionais tributários. A Constituição usa a expressão limitações ao poder de tributar. Então, quando você começa lá o artigo 150, o capítulo que está dentro do qual está inserido esse artigo 150, que é o artigo base dos princípios, a Constituição chama de limitações. Na verdade, se vocês perceberem, é uma moeda com dois lados. Princípio é alguma coisa que garante o contribuinte, e limitação é alguma coisa que restringe o Estado. Veja, portanto, que são as mesmas coisas, só que os lados da moeda, né, dos dois lados da moeda, no final das contas, significam a mesma coisa. Ou seja, nós vamos estudar regras constitucionais que nos protegem contra essa atividade tributante do fisco. Esses princípios, e isso está muito bem expresso no 150, diz lá que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir e aumentar tributos. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que esses princípios basicamente são destinados a quem tem competência, ou seja, aos 4 entes políticos que receberam da Constituição a competência, a possibilidade, a atribuição de criar tributos e, portanto, também de aumentar tributos. É para eles que estão direcionados esses princípios fundamentais do direito tributário. Outra coisa importante, vejam que os princípios são relativos tanto ao criar quanto ao ato de aumentar. Se a gente imaginar, nós contribuintes somos atingidos tributariamente de duas formas. A criação de um tributo sobre que não existia antes nos atinge, porque a gente não pagava e passa a pagar, mas também o aumento de um tributo também nos atinge. Portanto, nós somos atingidos com a atividade tributante do fisco de duas maneiras. Ou quando se cria um tributo novo, ou quando se aumenta um tributo já existente. E por isso que os princípios se dirigem a esses dois instantes, ao instante da criação e ao instante da majoração, né, do aumento da carga de determinado tributo. O primeiro princípio, e ele é primeiro talvez porque seja o mais importante, mas também é porque ele é o do inciso 1 do artigo 150, é o princípio da legalidade. Esse princípio vocês já conhecem de outros ramos do direito, né? No direito administrativo tem legalidade, no direito penal tem legalidade. O princípio da legalidade determina que as coisas devem ser feitas sempre através de lei. No direito tributário nós temos algumas considerações a fazer. Quando se fala lei, nós temos que imaginar que é, no mínimo, lei ordinária. E é assim que a grande parte dos tributos são instituídos no Brasil, por mera lei ordinária. A lei complementar, e portanto uma exigência ainda mais grave, que é a lei complementar, ela só vai existir para aqueles 2 tributos que nós já estudamos. O da última aula, que é o imposto residual, aquele criado pela União, e os empréstimos compulsórios também da União, naquelas hipóteses do artigo 148. Então, via de regra, o princípio que impõe a legalidade, ele na verdade está nos dizendo que, em regra, tributos devem ser criados e aumentados necessariamente por um ato legislativo, ainda que de iniciativa do Executivo, seja promovido pela chancela do Poder Legislativo, tanto para criar um tributo quanto para aumentá-lo. Esta é a regra fundamental. Em relação à medida provisória, a gente tem que lembrar que a medida provisória, a partir da emenda constitucional 32, ela passou a poder tratar de matéria relativa a tributo, desde que seja lei ordinária, jamais aqueles 2 por lei complementar, já que aqueles 2 que são obrigatoriamente legislados por lei complementar, esses não podem ser objeto de medida provisória. Os demais tributos, tanto pode, após a emenda constitucional 32, ser tratado pela via da lei ordinária, como pela via da medida provisória.
evidentemente, a medida provisória necessariamente após a sua conversão em lei. Voltamos em seguida.